Estamos a poucas horas, né, de uma final que, olha, promete parar o mundo do futebol. A Copa Intercontinental. A expectativa está altíssima. De um lado, o PSG, com todo aquele poderio, uma constelação de estrelas. Do outro, o Flamengo, o time que conquistou a América com o futebol que encanta. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos tentar mergulhar na mente de uma das peças-chave dessa final, o técnico do Flamengo, Filipe Luís. Exato. E a nossa base para essa análise é uma matéria assim muito rica do GE, que cobriu em detalhes a entrevista coletiva dele lá em Doha, no Catar. Pois é, e é uma daquelas raras janelas que se abrem antes de uma batalha, sabe? Onde a gente pode tentar decifrar a estratégia, a confiança, a filosofia de um time. E direto da fonte. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar ir além das manchetes. Vamos decodificar as palavras do Filipe Luís para entender o que ele realmente quer dizer com esse tal de DNA Flamengo. Vamos investigar como ele, um ex-defensor que jogou para o Simeone, pretende parar um dos ataques mais rápidos do planeta. E, no fundo, qual é a mentalidade que ele está construindo para enfrentar um gigante europeu. As respostas estão nas entrelinhas daquela coletiva. E a primeira pista ela já vem muito forte. A manchete da matéria já diz tudo. Filipe Luís garante o DNA Flamengo na decisão. É a primeira coisa que ele faz, né? É a primeira coisa. De forma muito inteligente, ele tira o peso daquela derrota para o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Ele diz, e a citação é importante, não falamos do jogo com o Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. E completa, agora é outro plano, mas sem abrir mão dos nossos princípios. Sabe, essa declaração dele, para mim soa quase como uma linha traçada na areia. Quase como se ele dissesse, olha, esqueçam aquilo, não nos define. Exato. Um ponto final. Mas assim, essa confiança toda em não abrir mão dos princípios, do tal DNA, diante de um adversário como o PSG, não corre o risco de soar como, sei lá, teimosia? Uma aposta alta demais? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que a análise fica interessante. Para mim, não é teimosia, é convicção. E quando ele fala em DNA Flamengo, a gente precisa traduzir isso para o campo. Não é só um clichê, né? Certo. É a pressão pós-perda imediata com os laterais subindo ao mesmo tempo para criar superioridade lá na frente. É ter a bola para desorganizar o adversário. Foi esse risco calculado que funcionou na Libertadores. Então ele está dobrando a aposta. Ele está dobrando a aposta de que essa identidade, se bem executada, é a melhor defesa e o melhor ataque. O que me fascina nessa história é o paradoxo. A gente está falando do Filipe Luís, um jogador que passou anos sendo moldado pelo Simeone no Atlético de Madrid. O mestre do pragmatismo defensivo. Exato. E agora, como técnico, ele abraça essa filosofia ofensiva, quase romântica, do Flamengo. Parece uma contradição. Parece, mas talvez seja uma evolução. Ele não está negando o passado dele, ele está usando. Se a gente parar para pensar, quem melhor para organizar um sistema ofensivo do que alguém que passou uma década aprendendo a destruir os melhores do mundo? É um bom ponto. Eles sabem onde estão as vulnerabilidades. Ele entende que para esse DNA ofensivo funcionar contra o PSG, a estrutura defensiva por trás tem que ser impecável. A frase do Luiz Araújo, que ele mesmo cita, em final, temos que cometer o mínimo de erros. É o lado Simeone dele falando. Exato. Então o DNA é o coração, mas a execução tem que ter a frieza tática que ele aprendeu na Europa. É isso. Faz todo sentido. Então a aposta não é no DNA puro, mas uma versão, sei lá, 2.0 desse DNA. Refinada com uma consciência defensiva muito maior. É a paixão brasileira com a disciplina tática europeia. E isso nos leva direto ao centro do problema. Como ele pretende aplicar isso para parar a velocidade absurda do ataque do PSG? Exato. E a resposta dele na coletiva foi de uma confiança tremenda. Ele disse, não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG. E a arma principal não é um jogador, é um conceito. Que seria? Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola. Na prática, o que ele está desenhando aí é uma defesa por zona muito agressiva.
Certo, vamos traduzir isso para quem está ouvindo. Defesa por zona, nesse contexto, não é aquela coisa passiva de ficar esperando no próprio campo, né? De forma alguma, pensa assim. Numa defesa individual, cada zagueiro tem o seu atacante para seguir. O risco contra o PSG é que a velocidade deles quebraria essa marcação. Sei. Na defesa por zona que Filipe Luís propõe, cada jogador é dono de um pedaço do campo. A responsabilidade é entregar aquele setor limpo para o companheiro do lado. O foco não é o homem, é a bola. Onde a bola vai, o time vai junto. O bloco inteiro se move como um cardume para fechar os espaços. O objetivo é tirar o tempo e o espaço dos meias do PSG antes que eles possam pensar em acionar os pontas. E a comparação que ele faz com o Chelsea e não com o Bayern me parece a chave de tudo. Também acho. Ele diz que o PSG tem jogadores mais leves e rápidos e o Bayern é de força bruta. Minha leitura é que ele não está se preparando para uma briga física, e sim para uma partida de xadrez em altíssima velocidade. Perfeito. A preocupação dele é mais com a técnica e a transição do que com o confronto direto. E essa comparação com o Chelsea não é trivial, não. Não, né? E isso nos diz que ele enxerga a vulnerabilidade do PSG exatamente onde o Chelsea do Tuchel, no auge, era mestre em atacar. A transição. Então o plano provavelmente envolve cortar as linhas de passe para os pontas. Antes mesmo que eles possam sequer iniciar a corrida. Ele quer que a batalha seja vencida no meio-campo, sufocando a criação do PSG. É uma estratégia de prevenção, como você disse. De prevenção. Ele não quer que seus zagueiros fiquem no mano a mano em campo aberto. Ele quer que a bola nem chegue lá com qualidade. Mas aí mora um risco gigantesco, não? Um sistema desses exige uma comunicação e um sincronismo absurdos. Total. Se uma peça do quebra-cabeça se move na hora errada, ou um jogador sai da pressão fora de tempo, abre-se uma avenida para o ataque do PSG. Esse é o fio da navalha, é a aposta dele. E é por isso que para esse sistema funcionar, a confiança e o lado mental têm que estar absolutamente alinhados. O que nos leva ao outro ponto crucial que ele abordou na entrevista. A tal da mística do Flamengo. Sim, ele foi questionado sobre um comentário do Jorginho, né, que falou sobre essa mística de que existe alguma coisa que te faz sempre dar um algo a mais com essa camisa. Pois é, e o Filipe Luís usou isso para rebater uma crítica que o time sofreu antes da Libertadores de que era uma equipe sem alma. E a forma como ele lida com isso é muito reveladora. Muito. Ele não trata a mística como um pó mágico que garante a vitória. Para ele, essa alma é construída. Ela vem da qualidade e da tomada de decisão dos jogadores, que ele chama de gigantescos. Em outras palavras, a mística não é a causa do sucesso. É a consequência da competência, da preparação, da ambição do grupo, é o óleo que lubrifica o motor tático, é a confiança coletiva de que o sistema vai funcionar. Mesmo sob a maior pressão imaginável. Exato. E falando em pressão e em mentes que se enfrentam, ele conta aquela história pessoal com o Luís Henrique, técnico do PSG. Aquela da expulsão. Sim, de quando ele, como jogador do Atlético, foi expulso num jogo contra o Barcelona por uma falta no Messi. Trazer isso à tona na véspera da final... Parece que ele está dizendo, eu conheço esse cara, eu sei como a mente dele funciona. Exatamente. É uma forma de humanizar o adversário, mas também de mostrar respeito e conhecimento. E o elogio que ele faz ao trabalho do Luís Henrique no PSG é muito, muito significativo. Qual foi o elogio mesmo? Ele diz que o técnico espanhol construiu ali uma de suas obras mais bonitas, onde a estrela é a equipe. Isso é fascinante. Porque levanta a questão. Será que o Filipe Luís não vê um espelho do que ele mesmo tenta construir no Flamengo? É o ponto. Um coletivo que se sobrepõe ao talento individual é um paralelo poderoso. Enquanto o mundo fala das estrelas do PSG, Filipe Luís elogia justamente o trabalho do técnico em transformar essas estrelas num time. Tenta fazer com que seu coletivo brilhe mais do que qualquer nome isolado. É a grande narrativa tática do futebol moderno, né? Com certeza. A fonte menciona que ele valoriza muito a ideia de que todo mundo tem que correr. Hoje em dia, não há mais espaço para o craque que não marca. E essa admiração pelo trabalho do Luís Henrique mostra que ele se vê nesse mesmo patamar de construção de equipe. É um duelo de dois construtores. Dois arquitetos. Isso nos leva à questão do legado que ele quer construir. Sim, porque era inevitável que na coletiva viessem as comparações com os grandes times do passado, o Esquadrão de 2019 e, claro,
a geração sagrada de 81, do Zico. A resposta dele foi muito, muito calculada. Foi de uma inteligência política e emocional enorme. Ele primeiro faz a reverência máxima, né? Diz que nunca nenhuma geração vai ser maior do que a de 81, porque foi ela que construiu a nação de 40 milhões de torcedores. Ele tira o peso da comparação. Ele não entra na briga com o mito. Exato. E sobre 2019, ele é mais pragmático. Aponta que são equipes diferentes, que sobraram poucos jogadores daquele time. Então, ao fazer isso, ele não está diminuindo o próprio time, mas sim abrindo espaço para ele. Ele está limpando o terreno para a mensagem principal, não é? Precisamente. Depois de mostrar respeito ao passado, ele demarca o território do presente. E aí vem a citação que, para mim, resume a mentalidade desse time. Que é: esse grupo é novo e quer fazer a sua própria história e ficar marcado. A motivação não é ser igual ou melhor que os outros. A motivação é, como ele mesmo diz, botar a foto na parede. botar a foto na parede. É uma imagem muito poderosa, né? Muito. Significa entrar para a imortalidade do clube. Significa que daqui a 30, 40 anos, as pessoas vão olhar para o muro do Ninho do Urubu e ver o rosto deles ali. Ao lado de Zico, de Gabigol, de todas as lendas. É a busca por um legado próprio. Não se trata de competir com a história, mas de se tornar parte dela. E essa é a ambição máxima. A segunda estrela mundial no escudo. Ele está dizendo para o grupo dele, a história nos respeita. Agora vamos obrigá-la a nos dar um lugar. É uma mentalidade que transforma a pressão em privilégio. O peso da camisa não é um fardo, é a armadura que eles vestem para a batalha. Ok, então vamos juntar todas as peças. O que esse mergulho na coletiva do Filipe Luís nos revela sobre o Flamengo que vai a campo? A gente tem um retrato de um técnico que chega para o maior jogo da vida dele, não com esperança, mas com um plano. Com um plano. Um plano tático claro, uma confiança inabalável na identidade do time e um respeito profundo pela história, mas com uma ambição ainda maior de escrever o próprio capítulo. Exatamente. A análise nos mostra que a confiança do Flamengo, que para alguns pode até soar como arrogância, não é vazia. Ela é construída sobre pilares sólidos, estudo do adversário, uma filosofia bem definida e uma crença quase religiosa na força do coletivo. Ele não está contando com a sorte. Nele se preparou para a competência. E tem um detalhe final na matéria que amarra tudo isso. A fonte nos lembra que essa jornada do Filipe como técnico começou a ser forjada lá atrás, no time sub-17 do clube. Ah, sim. Um lugar onde ele pôde testar as ideias, errar, experimentar, longe dos holofotes do time principal. Isso diz muito sobre o processo dele. Diz tudo. Mostra que o que a gente vai ver em campo não é um improviso de última hora, mas a maturação de ideias que vêm sendo trabalhadas há tempos. Isso nos leva a um pensamento final, sabe? A grande questão que essa final coloca na mesa. Qual seria? De um lado você tem a genialidade individual, quase incomparável, dos craques do PSG, capazes de resolver um jogo num piscar de olhos. E do outro? Do outro, a força de um coletivo coeso, treinado à exaustão, liderado por um técnico que acredita que, no futebol moderno, todo mundo tem que correr. Então, a pergunta que fica é, o que pesa mais na balança de uma final mundial? O brilho de um momento de um gênio ou a força de um sistema onde cada peça se move em perfeita harmonia? A resposta, essa a gente só vai ter no apito final.